Olá, oi Yuri, tudo bom? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Bacana, prazer. Boa noite. Hoje a gente vai falar da Bienal do Mercosul, bastante sobre arte e tecnologia, a linha curatorial, a importância dos editais para os artistas e também eu quero que pessoas entendam a importância, né, da arte contemporânea, como que você pensa num formato de projeto para um tipo de edital como esse. Oi, Vivi! Boa noite! Mari, boa noite! Ah, que bacana! Oi, Thiago! Boa noite! Oi, gente! Boa noite, boa noite! Olá! Tô achando que vai ser uma conversa muito gostosa hoje. Oi, Renato! Oi, Ju! Muitos artistas presentes. Eu acho que vai ser muito, muito gostoso. Eu preparei um aulão. Não sei se eu vou dar conta de falar todo o conteúdo que eu preparei, mas assim, eu quero dar uma boa base. Boa, boa, Renata. Dá uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Como é que vocês estão? Vocês leram? Alguém leu o edital? Já tá sabendo um pouquinho como é que vai ser a Bienal do Mercosul? Oi, Bela, tudo bom? Oi, olá, boa noite. Bem, eu vou falar para quem é artista e para quem não é artista. Então, a minha intenção é falar bastante sobre arte e tecnologia, faz parte da linha curatorial. E eu acho que não só. Oi, gente, oi, muito bom. E então, não só falar do edital em si, mas da importância desses editais e qual é o pensamento do edital junto da arte contemporânea, né? Como é que a gente pensa em tecnologia nos dias de hoje? Muitas vezes a gente pensa na tecnologia só como projetar um vídeo na parede ou ter um botãozinho ali para você interagir e definitivamente não é isso que essa Bienal está procurando. Então, como é que eu vou ser artista, né? O que eu vou pensar, o que eu vou apresentar, qual vai ser o meu projeto? Bem, eu acho que aqui a maioria das pessoas já me conhece. Eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória. Então, eu fui para Londres em 2005 estudar artes plásticas e lá eu tive a maior lição da minha vida que eu trago até hoje. Então, bastante do meu conteúdo que eu vou trazer nessas aulas não caiu a ficha do dia para a noite, gente. Então, quando vocês forem ver um edital, uma Bienal do Mercosul, não se desesperem se você não está gostando do que está sendo apresentado ali, se você fala, você não entende a linha curatorial, porque aquilo que a gente ainda não compreende totalmente, a gente tem uma tendência a afastar, falar, isso aí não é legal. Puxa, que arte, que blá blá blá, que baboseira, né? A gente espanta a arte contemporânea da nossa vida por essa dificuldade, né, de aproximação, de você ir construindo um entendimento. Não é uma coisa fácil de se entender. Eu mesmo, quando fui lá para Londres em 2005, eu demorei muito tempo para entender como era o processo artístico, porque a gente sai da escola
E aí tem um abismo, simplesmente, entre a gente e a arte contemporânea, né? Porque na escola a gente fica sendo ensinado a desenhar, a pintar, se for isso, né? Quando não, a gente tá pintando a bandeira do Dia da Independência. Então, assim, é um abismo muito grande até a arte contemporânea. Então, tenha paciência com você. Vamos lá, qual é a importância de um edital como o da Bienal Mercosul? Oi, Wellington. Oi. Gente, os editais, eles são muito importantes para os artistas que querem seguir uma carreira em arte contemporânea. Então, se você quer ter visibilidade, estar participando do circuito, do meio, os editais, eles são uma maneira de você acontecer enquanto artista, né? Oi, Marina. Por quê? Os editais, eles são... quem vai falar se você vai entrar no edital ou não são profissionais da área. Então, quando eles falam, poxa, seu trabalho é bacana, entra aqui, então quer dizer que o seu trabalho está sendo legitimado no meio das artes, especificamente da arte contemporânea. Tem muitos vieses na arte, gente. Então, se você não se encontra, eu vou falar hoje bastante a respeito desse edital. Se você falar, isso não é para mim, não sofre, entende? Pensa assim, o que é arte para você e segue o seu caminho. Tem muitas avenidas, ruas, estradas, exposições, museus, galeristas diferentes para que você atue na arte, né? Então, respira, escuta. Eu vou pedir assim um pouquinho de abertura para que você possa escutar essa aula que eu preparei, né? E veja se isso ressoa com a sua prática enquanto artista e veja, se você não é artista, se isso também acrescenta momentos de expansão no seu pensamento, que eu acho que isso é o mais importante da arte contemporânea. Gente, para os artistas que querem ter instruções do edital, eu sugiro que vocês peguem uma caneta e um papel neste momento, ó, postura ativa. Então vamos já, desde já, se responsabilizar por se colocar, por anotar as coisas que são necessárias aí para o edital. Eu vou passar por elas, claro, depois vocês podem entrar e ler com mais detalhes o que é colocado no edital, mas pega o papel, pega a caneta, anota tudo que você achar que é interessante e importante para sua inscrição, tá bom? Olha, então eu acho assim, um edital ele é sempre bom para que você se inscreva se você partir dessa postura curiosa. Então tem ali uma proposta, cada edital tem uma proposta artística. Oi, Silvia. Oi, Marta. Oi, gente. Boa noite para quem tá entrando. Então, se você vai com essa coisa de curiosidade no edital, isso pode te enriquecer bastante. Então, mesmo se você não é artista, esse edital você pode se inscrever. Ele é aberto para todo mundo, para todas as áreas. E a primeira etapa dele vai ser selecionada pela ideia às cegas. Quer dizer, você não será identificado na sua proposta e só num segundo momento, depois que eles selecionarem as ideias, você vai ser selecionado para uma entrevista. Então, se você vem da área do design, da tecnologia, da engenharia, não importa, você pode participar desse edital da Bienal Mercosul. Por que não se inscrever? Gente, por que não se inscrever num edital? Porque você quer aprovação, admiração ou validação que você não teve em qualquer outra área da sua vida. Falando isso porque eu vejo muitos artistas buscando isso nas artes e é certeiro para que você sofra, porque você não vai ter isso. Entende? O caminho dos editais, ele é árduo. Não é fácil. Você precisa se dedicar, se valer de uma grande dose de curiosidade, de esforço para fazer um projeto, para colocar suas ideias, para apresentá-las da melhor maneira possível e tomar não, até que você esteja preparado
e saia do pré das artes contemporâneas, sabe? Prézinho, primeira série, segunda série. Então, se você quer evoluir, crescer nesta área, pode ser que você não tenha ainda esse conhecimento suficiente ou um projeto tão conciso, elaborado quanto outros artistas, mas isso não te impede de te inscrever como uma experiência na sua vida, para que você cresça, para que você parta desse exercício de poder colocar suas ideias no papel e apresentar para outras pessoas e elas entenderem também o que está aqui, né? Porque o projeto, ele não é blá, 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 ele é assim, como é que eu vou fazer a minha ideia? Qual é a minha ideia? Muitos artistas pecam já nesse momento de não ter clareza na ideia do que quer passar, do projeto, e depois não consegue mostrar isso com clareza, nem no texto, nem através de um desenho, um esboço da ideia. Vocês não precisam ter a ideia pronta, principalmente para este edital. Então, isso é muito legal. Então, vamos lá. Você pode ser de qualquer área, você não precisa ter uma ideia pronta, você pode ter só um esboço, você precisa ter mais ou menos na sua cabeça como você vai executar e você vai receber dinheiro e ajuda para executar a sua ideia. Então, gente, eu tô vibrando com o edital da Bienal Mercosul, porque finalmente um edital com uma linha curatorial, eu já vou explicar o que é isso, dinheiro e às cegas, sem ficar colocando gente do mundo da arte ali que já está sendo conhecido, que já está aparecendo, né? Então, isso é muito bacana. Dito isso, vou falar muito brevemente sobre os principais pontos do edital e vou me aprofundar mais na linha curatorial, que eu acho que é mais importante, sobre o que é tecnologia, as questões da arte contemporânea e como eles vão selecionar os artistas, tá bom? Porque essa parte do edital, eu sugiro que sempre, quando vocês forem fazer um edital, não façam por causa do resultado. Vou entrar, não vou entrar. Você aceita ou não você aceita? Façam como um exercício, se deem, é para vocês. É para vocês. Então, assim, entra no edital, lê aquilo com carinho, coloca suas ideias, você vai se aprimorar, em algum momento você vai entrar, entendeu? Mas eu acho que quando você não coloca a sua energia na arte, na sua criação, e fica só esperando o retorno do resultado, não é legal, gente. Isso, assim, eu acompanho vários artistas nesse processo, tá? Oi, Eduardo, bem-vindo à live. Então, eu vou falar rapidinho sobre o edital. Gente, fica aí, porque a parte da arte e tecnologia tá muito legal. Acho que é a parte que eu mais gosto de falar sobre os conceitos e alguns exemplos na arte. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho da Bienal do Mercosul. Então, é a 13ª edição. É uma entidade sem fins lucrativos. Então, eu acho que isso é bacana também de falar. Os artistas, eles vão receber 6 meses, eles vão ter R$2.000 por mês, durante 6 meses, os que forem selecionados. Mais R$10.000 para executar a obra. A execução da obra, esse pagamento de R$10.000 vai ser feito diretamente para quem for produzir. E o que eu falei antes, vocês não precisam ter uma ideia pronta, vocês podem fazer a sua ideia. Boa noite, Sofia. Você pode ter a sua ideia mais ou menos na sua cabeça, colocar no projeto e lá, quando você entrar, você vai receber ajuda para executar esse projeto. Tanto dos curadores, quanto de laboratórios de tecnologia. Porque este edital é direcionado para novas tecnologias. E, gente, esquece o que você entende por tecnologia. Já falei, não é projetar vídeo na parede, não é botãozinho para clicar. E eu achei isso demais. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. Que mais? Deixa eu abrir aqui para falar para vocês o que vocês precisam para se inscrever. Um segundinho. Então, olha, os artistas, eles precisam mandar a biografia, o currículo de artista. Para quem faz acompanhamento comigo, sabe do que eu tô falando. Se você não tem esse material,
peça ajuda. Você vai precisar, tem um formato específico para ser feito esse conteúdo. Então, se você não é da área, se você não é artista, mas você tem uma ideia aí na sua cabeça e você quer mandar para a Bienal, formata esse material. Depois você pode mandar para outros editais, inclusive. Quem sabe você também não se torna artista, né? Começa a sustentar mais as suas ideias artísticas. Então você vai precisar mandar biografia, currículo do artista, uma fotografia sua. Gente, eu falei no comecinho da live, para quem quiser anotar, pega uma caneta, um papel, mas de qualquer maneira isso tá lá no edital. Um portfólio com 5 a 20 imagens de obras que já foram feitas, concluídas. Esse é sobre o artista, então currículo, biografia e portfólio. Depois vocês vão precisar dos dados da proposta. Então, um texto com a apresentação do objetivo e da descrição da proposta. Isso tá tudo lá na ficha de inscrição, gente, mas eu tô aqui junto com vocês, dando essa informação prévia. Depois a gente vai para a parte mais gostosa. Então, a justificativa da proposta, por que que eu quero fazer esse projeto? Puxa, eu quero fazer uma sala... Aguarde que eu vou dar exemplos, mas assim, como é que essa sala, para que ela vai acontecer, por que eu tenho essa ideia, de onde ela veio, você tem que contar aqui. Eu ajudo muitos artistas a escreverem esse tipo de texto, que às vezes é difícil, né? Parece tão claro quando tá na cabeça, mas quando a gente coloca no texto, isso para qualquer coisa, né? Porque a gente sente, para um problema que a gente tá tendo, a escrita, ela tem essa coisa maravilhosa de organizar os nossos pensamentos que ficam soltos como pipas aqui. Então, a gente colocar uma ideia no papel, em forma de texto, é um exercício maravilhoso. Então, mais uma razão para você se inscrever, mesmo que você não seja um artista que lide com tecnologia, entre aspas. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, você vai precisar falar do seu planejamento. Então, qual vai ser a metodologia que você vai usar? Quais são as necessidades técnicas desse projeto, né? E o espaço que vai acontecer a Bienal Mercosul é imenso. Então, assim, eles não colocam qual é o limite da planta que você vai usar. Você não precisa se ater a uma planta como outros editais, né? Então, são 22 mil metros quadrados o edifício do Instituto Caldeiras lá em Porto Alegre, onde vai acontecer. Então, você tem uma liberdade tamanha que até assusta os artistas, né? Quando eles vão colocar uma ideia num espaço, mas é isso, os curadores, são 3, um principal e 2 adjuntos, eles vão ajudar você a realizar a sua ideia. Então, pensa nisso, coloca lá a metodologia que você vai usar, mais ou menos o planejamento das fases e um esboço ou ilustração da sua ideia. Também tem um e-mail lá no edital que você pode mandar dúvidas, certo? Então, você vai precisar mandar um conteúdo seu, que só vai ser aberto por eles depois da pré-seleção, e um conteúdo da proposta da sua ideia, totalmente anônima. Você não pode citar seu nome na proposta, porque eles não querem saber a pessoa, eles querem ir pelas ideias. E eu achei isso muito legal. Muito bem, então eu falei dessa parte burocrática, mais técnica. Se vocês precisarem de ajuda, eu ajudo, me procurem, tá? Agora eu quero falar da linha curatorial, que é a parte que eu mais gosto, de verdade, que me motiva a entender, a questionar. E não é todo edital que tem essa linha de pensamento, então tô me deliciando aqui. Gente, a exposição chama transe. Não é transe de sair transando, não. É transe promovido pelo trauma. É um estado de transe. Então, tem 3 palavras que guiam a curadoria: sonho, fuga e trauma. E o curador, ele fala o seguinte, que o trauma é o maior combustível da arte, tô lendo aqui a frase dele, de todos os tempos. E os sonhos são um estratagema para fuga. Não sei se todos sabem, mas eu sou terapeuta e eu simplesmente amei. Isso aqui é extremamente psicanalítico, né? Então, quando a gente tem um trauma na psicanálise, a gente
guarda uma parte de um conteúdo que é um tanto indigesto, né? A gente recalca, a gente manda lá pro inconsciente, subconsciente, e aquilo fica ativo, mas fica atrás da superfície. A gente não consegue enxergar essa parte, né? Do que tá ruim. Às vezes ela aparece como forma de sonho. Então, como é que a gente lida com isso? Esse conteúdo que fica guardado, indigesto, ele fica aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente manifesta num mau humor, numa compulsão por trabalho, uma compulsão por alimentação, por várias outras coisas, e inclusive nos nossos sonhos, na ansiedade. Ali, ela tá ali, aquele conteúdo tá embaixo, tá levantando. Então, achei muito, muito interessante. E ele tá colocando, principalmente, a questão da pandemia, né? Como é que a gente tá lidando com a pandemia, com essa questão do trauma, que enclausurou a gente em casa e que, consequentemente, jogou a gente mais para dentro, né? Em contato com o nosso universo interior. Se você é uma pessoa muito para fora, provavelmente você se assustou absurdamente com esse conteúdo, né? Ficar muito em contato consigo, se você não tem essa prática de entender, de digerir, você estava muito para fora, é um baque. É um baque, eu acompanhei muitas pessoas ali, então eu acho que para um artista, você partir para criar uma obra desse tema, eu acho muito interessante. Então, e se você já pensa a respeito dessas coisas, se você vivenciou e tem alguma expressão artística, agora é fazer o seu projeto, entende? Mas considerando as novas tecnologias. Então aí fica um pouquinho mais complicado nesse sentido de você não precisa ser um artista que faz arte tecnológica, mas você precisa ter em mente que a tecnologia... Gente, a tecnologia está aqui. Então vamos pensar, a arte contemporânea, ela é nada mais do que a arte do nosso tempo. A arte que acontece aqui, né? Na minha, na sua vida. Por quê? Eu posso falar que eu sou uma artista impressionista? Não posso. Oi, Vitor. Oi, Marina. Então, eu não posso falar que eu sou uma artista impressionista. Eu posso falar que eu sou influenciada pelos impressionistas. Mas o impressionismo foi lá em 1870, entende? Começou ali e seguiu no começo do século XX, tiveram artistas que seguiram o movimento, mas eles estavam... Hoje a gente já digeriu todo o impressionismo, já se tornou uma coisa comum, entre aspas, né? Presente no nosso dia a dia. Mas na época, os impressionistas foram disruptivos, eles quebraram as convenções da época. E hoje, eles são muito aceitos, estudados e tudo mais. Hoje em dia, na sua vida, na nossa vida, o que é relevante? Naquela época, eles estavam estudando o tempo, né? Eu vou pintar e quero pintar rápido, quero pintar fora do meu estúdio. Não quero ficar aqui dentro de um estúdio pintando coisas que eu não tô vendo. A cidade, a energia elétrica lá em 1876, 73, essa época onde o impressionismo estava começando, Paris tinha acabado de ser reformado, então tinha os grandes bulevares, tinha iluminação pública, finalmente, né? Tinham coisas acontecendo ali que eles queriam estar fora, vendo o mundo. Então, aquilo era muito importante. Ainda não era entendido, mas era o movimento artístico das vanguardas. Então, hoje a gente só está podendo trabalhar e se relacionar, inclusive estar aqui nessa aula, live, por causa da tecnologia, né? Mas não é porque é tecnologia que vai ser arte. Na verdade, vamos lá, tem dois lugares que são um pouco diferentes. Então vamos pensar assim, a ciência, ela leva a gente para um lugar de certezas,
né? Entre aspas, para que a gente possa prever e lidar de uma forma, manter as coisas. Não é um lugar de surpresa, de disruptivo, né? De você quebrar com uma convenção. A arte é esse lugar. Se você está fazendo arte e você já sabe onde você vai chegar, eu não sei se isso é arte, necessariamente pensando nesse conceito da arte contemporânea, que é bastante focado no pensamento divergente. No pensamento, tem um conceito que eu uso bastante na aula do Caminho do Artista, que é um curso que eu já dei, baseado num livro, e a autora, que é a Julia Cameron, ela fala que a parte que cria é a parte da criança espontânea, é a parte que junta coisas completamente diferentes, opostas, é uma parte assim que se encanta e junta. Ela não tá querendo acertar, ela não tá querendo fazer para sobreviver. Ela tá se divertindo, tá curtindo o processo, tá assim, um encantamento. Tem uma coisa, se você é artista, você sabe o que é isso. Se você não tá também com esse tesão de acordar e manter a sua pesquisa artística, algo tá errado. Renato está falando aqui, divergente muitas vezes até demais. Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que eu sei também, porque a arte contemporânea fica indigesta, né? É um lugar que você não consegue colocar em caixinha. Então, antes, se você pensar nos salões de antigamente, a academia já punha tudo em caixinha, pintura, pintura, escultura, escultura, né? Fotografia nem fazia parte da arte, das artes plásticas, e era muito ligado com a forma de você fazer a arte. A arte contemporânea não. E vocês vão ver agora que eu vou falar um pouco mais da tecnologia, como tudo se mistura. Como a arte se tornou algo profundamente transdisciplinar e interdisciplinar. Uma mistura de todas as coisas, e eu acho que isso é uma tendência de muitas áreas. Então, você cruzar inteligências de várias áreas é uma tendência. É uma tendência. E a gente mesmo, enquanto profissional, muito raro você ver uma pessoa que ficou fazendo só uma coisa ali, né? Hoje em dia, as pessoas querem aprender coisas novas e isso não exclui, uma área não exclui a outra. Você vai construindo a partir do seu know-how, da sua experiência prévia. Então vamos continuar aqui e eu já vou falar um pouquinho mais dessa tecnologia, né? E de como funciona a arte contemporânea. Eu estava falando perdi um pouquinho a linha, mas eu estava falando, né, do como é escultura, escultura, pintura, pintura, desenho, desenho. E aqui, gente, não vai ser assim. Sinto muito. Então, a gente está falando sobre trauma, sonho e fuga. Se isso vai ser sobre com vídeo, com processo, com o seu sonho, né? Então, eu não sei como que você vai realizar essa ideia, mas a mídia, ela também é linguagem. Calma lá. Então, vou falar um pouquinho para que vocês pesquisem o Marcelo Dantas, que é o curador principal, e eu vou trazer alguns pontos da aula magna que ele deu no YouTube. Uma aula de 2 horas, junto com o Instituto Ling, que ele fala sobre o que ele espera para essa Bienal dos artistas. Achei muito bacana, eu vou tentar traduzir algumas coisas aqui para vocês. E eu quero que vocês pesquisem também o coletivo IO, que é da Laura Catani e o Munir Clant. São 2 artistas que são curadores adjuntos da Bienal Mercosul e que têm um trabalho que eu acho incrível também, muito importante, e eles exatamente funcionam de forma multimídia. Eles transitam entre as mídias, mas eles mantêm a pesquisa pelo interesse. Entende? Então, assim, se eu tô pesquisando trauma, eu posso pesquisar isso de várias formas. Eu posso começar a coletar material no meu dia a dia.
eu posso anotar meus sonhos, eu posso fazer vídeos, eu posso pensar numa instalação sensorial, tem muitas possibilidades. Lembrando que os curadores e os laboratórios de tecnologia lá do Sul vão ajudar você a concretizar essa ideia. Então você teve uma ideia muito louca, é exatamente isso que eles querem, o curador fala isso. Eu procuro ideias absurdas, ideias que parecem não fazer sentido, porque é nesse lugar que você vai ter a disrupção, né? Quebrar com o que está pré-estabelecido, é isso que ele quer buscar. Muito bem. Então, quando o Dantas vai mostrar alguns exemplos de artistas que ele acha bacana, coletivo I.O. I.O. Beleza? É Laura Catani, são 2 artistas, tem o site deles, deixa eu pegar aqui para vocês. O site deles é io.art.br. É bem interessante o trabalho deles. Eles usam diversos materiais, usam vídeo, eles têm um site, por exemplo, a obra em si é o site. Eu não sei se vocês já ouviram falar do NFT, mas é essa moeda, é como a base do Bitcoin, mas é para vender obras de arte digitais. Então tá acontecendo, gente. Milhões de reais por uma obra digital. Então, não é... A gente tem essa coisa quadrada ainda da academia, de mais de 100 anos atrás, de que arte é pintura, desenho, escultura. Então, se você gosta de trabalhar numa dessas mídias, nenhum problema, não se sinta menos por isso. Mas também não espante as outras possibilidades, porque a tendência é que a gente fique na defensiva, né? Poxa, como assim? Não vou ser aceito? Ou... O que é essa desconstrução da mídia que eu tanto amo? Ninguém está desconstruindo nada. A pintura vai continuar, desenho vai continuar. Inclusive tem editais que seguem ainda uma linha um pouco mais nesse lugar, né? De trazer pintura, desenho, escultura. Tem outros que são mais amplos, mais voltados para essa multidisciplinaridade, onde você não consegue encaixar as coisas em quadradinhos, entendeu? E, ressaltando, o curador disse que ele vai prezar por projetos que estão fora da caixa, que estão ali sem essa denominação, isso é isto. Então, gente, pode viajar literalmente com consistência, com dedicação, mas... Liguem aí a criança de vocês que junta o Lé com o Cré ali e fala, ah, que interessante. Então, vou trazer alguns artistas legais aqui que o Dantas fala na aula dele. Eu acho que a primeira artista, eu já falei isso em outros vídeos, não sei se todo mundo aqui já conhece uma série do Netflix que chama Abstract. É incrível, assistam. Eu sempre falo para os artistas que eu oriento. Segunda temporada, a série, o edital é o edital da Bienal do Mercosul. Oi, Má, tudo bom? Boa noite. Então, tô falando aqui sobre o Netflix, essa série que chama Abstract. E a cada episódio, eles trazem uma pessoa que trabalha com criação, com criatividade, de várias áreas. Só que na segunda temporada, especificamente, eles começam com um artista que eu amo, Olafur Eliasson, que me perdoem se eu tô pronunciando de uma forma errada, mas eu simplesmente adoro o trabalho dele, acho que ele é um artista que banca as ideias, trabalha... Começou pequenininho, mas ele cresceu, e ele faz instalações, obras públicas, coisas muito bacanas, e também ele não abandona a forma, ele não desconstrói totalmente, ele, na verdade, trabalha muito com a cor, com
com a pintura, mas não dentro da pintura, né? Mas de como o nosso olho enxerga as coisas, de como a escala das obras influencia na nossa experiência na arte. Então, todos os elementos ali são pensados, né? E isso, sim, o Lafur, gente, adoro o trabalho dele. Abstract, segunda temporada. Ai, não. Quem não viu, veja, segunda temporada, primeiro episódio. Eu acho que é o primeiro episódio. E o segundo, se eu não me engano, é desta outra artista, que é simplesmente fenomenal para todos, artistas e não artistas. Vocês precisam conhecer a Neri Oxman. É Neri, Neri Oxman, O-X-M-A-N. Neri Oxman é uma mulher porreta, tipo, fodida, gente. Sinto muito, mas ela é foda. Ela é formada como arquiteta, ela também é médica, vem de uma prática médica, e ela comanda um laboratório de tecnologia no MIT. E ela desenvolve novos materiais. Então, ela trabalha com uma equipe totalmente multidisciplinar. Eu não vou saber direito as profissões que estão ali, mas ela trabalha com engenharia, bioengenharia, com arte. Ela faz esculturas incríveis, instalações. É muito lindo o trabalho dela. Então, ela falou que... Qual é a pergunta que mais fazem para ela? O que você faz? Porque é de uma multidisciplinariedade, né? É isso que a gente está falando. Da intersecção das áreas, que é difícil até de dizer o que ela faz, especificamente. Ela faz muitas coisas. Muitas coisas. Sim, biodesign. E eles... fica nas fronteiras, né? Entre arte, design, bioengenharia. É complicado você pôr em caixinha. É isso que também espanta muitas pessoas da arte contemporânea. Essa falta de definição. Se você é uma pessoa que gosta de definir, colocar rótulos, falar isso é isso aqui é isso, aqui é isso... Então, assim, tem muitos lugares que fazem design, depois acabam indo parar em arte contemporânea. É a sua obra que vai dizer. Você não vai dizer antes de fazer a obra, eu sou isso. A sua obra, na verdade, vai dizer, mas para isso precisa de um certo desapego, né? Precisa dessa abertura para que você sinta também, para onde vai? Você tem que deixar a sua obra crescer e ela encontrar um caminho. Porque é aquilo que eu falei, se você já sabe o que você vai fazer, se você já tem as regras, você não está fazendo arte. Você não está ativando esse lugar que está buscando, que está pesquisando, que quer... que está sendo movido ali por uma curiosidade, uma vontade de ir além. É uma pergunta ali que te acorda e fala, vai, vamos pesquisar mais. Entendeu? Então tem essa postura de... Gente, artista é um ser que precisa ser altamente motivado. Se você não tiver essa busca, se você estiver naquele lugar que eu falei lá no começo, de usar a arte para receber a aprovação, o amor, todas as coisas que você não recebeu quando você era criança, por exemplo, é um lugar muito ruim, porque você vai ficar preso querendo agradar. E a arte contemporânea, se você quiser agradar, você não vai focar na sua pesquisa. Não que você não vá receber essa valoração depois, que é muito saudável e que eu acho que é importantíssimo para o artista. Que ele se sinta, né, poxa, tô comunicando aqui, as pessoas estão gostando do meu trabalho e tudo bem, entende? Mas a pesquisa tem que vir antes. Então, como estava falando, Neri Oxman. A Neri Oxman, o Marcelo Dantas, que é o curador, ele faz um link com o trabalho dela na busca por materiais rituais. Então, gente, tecnologia e materiais
tem uma ligação muito além do dia de hoje, entendeu? Da arte contemporânea. Quando as pessoas estavam desenvolvendo lanças, né? Então elas estavam ali fazendo aquela pontinha e aí começa a estilizar, fazer uma criatividade em cima da tecnologia, é uma arte também, entende? Tecnologia não é, vou falar de novo, apertar botão e projetar coisas. Então, quando você está buscando um material diferente, uma inovação científica de coisas e você consegue aplicar uma poética ali, uma mensagem que transcende a tecnologia em si, você está criando arte e tecnologia. E a Mary Oxman, ela vai buscar formas, ela vai olhar para a natureza e ela vai criar novos materiais. Gente, é difícil de explicar realmente, porque ela está construindo novos materiais em design, novas formas artísticas de você se relacionar com aquilo, uma filosofia nova, uma nova maneira de você encarar as coisas. É tudo junto, né? Então, quando você está colocando suas ideias ali, não é só arte, você está ajudando as pessoas a pensar. Você sabe o valor da sua arte? Isso é muito importante. Você tem que saber. Você está ajudando as pessoas a se conectarem com coisas que elas não sabem expressar. É uma outra forma. É muito sensacional, né? Olha, assistam. Então, ela... Vou dar um exemplo de uma instalação que ela fez e que mostra lá nesse episódio do Abstract. Ela pegou bichos da seda e ela construiu uma instalação em um prédio onde você passava e o material da instalação, do toldo ali, era vivo. Eram as larvas, elas iam construindo, né? O bicho da seda ia fazendo esse material da instalação. Então era uma instalação viva, que tinha a presença da construção e tinha a percepção do tempo e da morte das larvas ali, porque as larvas estavam vivas e em algum momento elas iam morrer e a estrutura ia permanecer. Então, ela não está falando só da estrutura, ela está falando do tempo, da natureza, da nossa natureza, né? Que tem um tempo de existência. Então, a gente tá muito acostumado a ficar preso na mídia. Ah, eu sei pintar, eu sei fazer escultura, eu sei não sei o quê. Mas você sabe expressar conceitos, ideias, né? Falar sobre a sua experiência de tempo, de vida. Isso é muito importante, que você se arrisque um pouco. Será? Né? Como vai ser? Tem outro artista que o Marcelo Dantas traz, que eu acho muito interessante, também tem uso de animais aí, que é o Tomás Sarraceno. E o Tomás Sarraceno, ele foi pesquisar as aranhas. E ele faz essa relação da arte entre espécies. Então, isso, conhece, Marina? Ele traz as aranhas para dentro da exposição e ele deixa as aranhas ali criando verdadeiras esculturas vivas e ele capta o som das teias com microfones ultra sensíveis. Então, assim, gente, ele não vai lá na aranha, sabe, um pensamento extremamente direcionado, né? A gente tem essa relação com a natureza nociva de não prestar atenção, de relevar a sabedoria das aranhas, por exemplo, ou de todo o resto da natureza. É essa cegueira que está fazendo muitas coisas erradas acontecerem aí e prejudicarem a Terra como um todo, né? Então, ele subverte isso, essa relação, né? Será que a aranha presta um serviço a mim, então ela tem um direito a existir? Não. Vamos olhar, para a arquitetura maravilhosa de uma teia de aranha. Será que aquilo tem algo a me ensinar? Né? Você sai do lugar de homem dominador e você se coloca num lugar. Em que momento isso deixa de ser ciência e vira arte?
Pois é, este é exatamente o lugar fora da caixa. É onde tudo caminha juntinho. Eu vou terminar de falar do Tomás Sarraceno e eu falo um pouco de como acontece essa coisa multidisciplinar, né? Então, ele capta ali o som das aranhas, aí ele vê como é que elas constroem as teias, e além das esculturas vivas construídas pelas aranhas, ele cria desenhos com os sons que ele captou das teias, e ele cria depois instalações onde ele recria as teias e você pode tocar na teia gigante os sons e fazer as vibrações que são emanadas pelas aranhas. É muito incrível, gente. Tipo, imagina isso num tamanho gigante. Vira arte porque é feito por um artista e não por um cientista. Então, o cientista ele pode estar junto com o artista, né? Ele pode estar ali integrado. É como eu estava falando um pouquinho antes, não sei se você estava aqui, da Neri Oxman, que ela tem uma equipe toda multidisciplinar que ajuda ela a realizar aquilo. Ela não faz sozinha. Apesar dela entender de arquitetura, entender de medicina, ela não faz sozinha. Então tem o engenheiro, tem o cientista. Essa é a mágica, gente. Isso é um pensamento construtivista. Quando a gente vai estudar a formação, né, da educação, a gente está... Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa coisa tradicionalista de separar por caixinha. E isso é muito ruim. É bom e é ruim, gente. Que a gente, graças a Deus, consegue, né, rotular, nomear, colocar em tópicos. Essa pessoa é tal, isso aqui é tal, essa é arte, essa é matemática, essa não sei o que. A gente vai separando, a gente aprende que é isso na escola, né? Tem a matemática, tem tal horas matemática, tal horas ciência, tal horas arte. E a gente separa tudo. Mas na vida a gente não é assim. Então, tem um pensamento construtivista que é uma forma diferente de aprender. E foi exatamente o meu choque quando eu fui estudar em Londres. Eu estudei artes em Londres, não sei se todo mundo estava aqui quando eu contei. E lá eu sofri muito com isso, porque eu queria sempre separar tudo na caixinha. E eles me falavam, não, Natália, não é assim. Não tinha aula, gente. Era desesperador, porque era completamente diferente do modelo que eu estudei. Não tinha horários separados. Era um projeto que compunha o todo. Vamos ver. Questionamentos ambos os lados, mas com caminhos propósitos diferentes. Acho que deu... se você puder me explicar um pouquinho. Então, no pensamento construtivista, por exemplo, se você está numa escola construtivista, para criança mesmo, vamos começar assim, mas pode ser uma universidade, como a que eu fui lá em Londres. Você vai receber um projeto. Então, você vai pesquisar navios e você vai pesquisar tudo integrado ali. É muito mais próximo da vida, entende? Então, você vai pesquisar como é que ele flutua, como é que você constrói, qual é a história do navio. É muito mais escolher algo para ser estudado de uma forma ampla. E é um pouco isso que a gente faz, né? Então, eu vou trazer aqui o trauma, o sonho e a fuga, que são as ideias principais pedidas no edital da Bienal Mercosul pelo curador Marcelo Dantas, né? Então, como eu vou trabalhar isso? 1000 possibilidades, gente. 1000 possibilidades, né? Então, tudo, eu posso trabalhar isso de várias formas. Mas eu preciso encontrar aquilo que me interessa no trauma, no sonho, na fuga. Qual é a minha fuga? Pode ser social, pode ser pessoal, pode ser uma dor em comum com o mundo. Tava só elucubrando sobre o artista e o cientista. Ah, entendi. Ambos fazem um questionamento, mas os caminhos e propósitos são diferentes. Entendi. Entendi, Má. É isso mesmo.
o que o curador até colocou na aula magna dele é que a ciência, ela quer prever, ela quer manter, né? Ela ajuda e ela faz muito parte da nossa vida, mas a arte, ela vai num caminho de desconstruir. Em termos de tecnologia, o que é esperado no edital? Então, Ju, vou trazer alguns exemplos, né? Por exemplo, a Neri Oxman. Vou falar outros exemplos, mas assim, é bastante aberto. Então, tecnologia, busca de materiais, experiências imersivas. Então, quando eu entro num ambiente, já tem tecnologias que podem me prover, né, uma situação que não é só imersiva, mas também que sente a minha presença ali e interage comigo. Então, isso é uma forma de tecnologia, né? Aí, como você vai ligar isso com o sonho, com o trauma e com a fuga? Vai do seu trabalho artístico. Então, tem a questão dos materiais, por exemplo, da biotecnologia, da bioengenharia, desses materiais que são ritualísticos, né? Sangue, espelho, a gente sempre teve em contato com isso, né? E com certeza isso pode promover uma experiência. Essa arte entre espécies, né? Do Tomás Sarraceno. Tem um outro artista que é super, que eu amo, que na verdade são dois artistas, que chama Studio Drift. Studio Drift, eles trazem a questão da robótica para desafiar a compreensão do mundo. Então, eu não sei se vai ficar tão claro e definido o que é a tecnologia que eles estão esperando, entende, Ju? Mas assim, será? Oi, gente, daqui a pouquinho acho que vai encerrar já a live. Vamos ver, eu não sei se eu vou conseguir continuar muito mais, mas tá super gostoso, né? Dá pra falar a respeito disso muitas horas. Para quem quiser assistir depois, tem a aula magna do Marcelo Dantas no YouTube, no Instituto Ling. Mas eu tava falando do Studio Drift. Studio Drift, e eu acho que a gente vai encerrar logo mais. O Studio Drift, ele fez, por exemplo, uma obra que é um retângulo de concreto flutuante no espaço. A obra é essa. Você entra numa sala e você vê um monolito de concreto flutuando no espaço. Isso desafia muitos conceitos pré-concebidos que a gente tem sobre massa, tipo aquela coisa enorme, não ficaria flutuando ali. Um monolito de concreto de 2 metros por um e meio, mais ou menos, flutuando ali. O peso, deixa eu ver aqui, os projetos serão executados dentro de um edifício ou estes mais de 20 mil metros quadrados têm área externa? São dentro de um edifício, Marina. Mas não é falado em nenhum lugar do edital se você vai poder usar área externa, talvez você possa, mas a princípio é lá no Instituto. E você vai receber orientação também para a execução do projeto. Então, só retomando aqui o monolito do Studio Drift, né? E não tem nada conectando o monolito de concreto à parede. Aquilo fica flutuando em cima de você. E o monolito, ele sente a presença das pessoas que estão na sala. Então, desafia o conceito de massa, porque aquilo fica flutuando. Desafia o conceito de inteligência, porque aquilo percebe a sua presença e também interage de certa forma com o espectador. E o que tem ali dentro? Drone. Então, o Studio Drift, ele vai trabalhar bastante a questão da gravidade e dos desafios das leis que a gente entende como corretas. Mas também eles fazem projetos lindíssimos, gente, de design. Esse é um ótimo exemplo para quem acha que precisa pôr na caixa. Eu sou design, eu sou artes.
Não tem isso. Eles eram do design e agora eles são da Pace Gallery também. A Neri Oxman, ela é do MIT, lá de tecnologia, e ela é artista, e ela é da bioengenharia, e ela é de várias áreas. Então, eu sei que incomoda, mas sai da caixinha, entendeu? Entra nesse lugar do não saber. Gente, a gente sabe tudo. Puta coisa chata. Vocês querem saber tudo? Dá um alívio? Não dá ansiedade querer saber tudo. Então, delícia. Arte contemporânea, se você puder lidar com o não saber, no começo da ansiedade, depois é um lugar gostoso de estar, que você não precisa estar no controle, você só precisa estar comprometido com o que você está fazendo. Gente, eu queria falar de muitas outras coisas, tem trabalhos maravilhosos, então eu vou citar alguns artistas que o Dantas fala para pesquisa, né? Então tem a Neri Oxman, Tomás Saraceno, o Estúdio Drift, o Azuma Makoto, é um trabalho lindo. E ele é também um exemplo dessa multidisciplinaridade, né? Um cara que faz ikebanas, arranjos de flores, e a especialidade dele é essa, mas ele discute muitas outras coisas com o trabalho dele. Ele manda essas ikebanas para o espaço e fica filmando qual é o limite da existência da ikebana. Chega um momento que a estratosfera acaba e a ikebana explode, e o vídeo é a arte, né? É essa temporalidade da vida. E a ikebana também é um símbolo de oferenda aos deuses, né? De contato com a natureza. É um momento que você vai fazer um arranjo e olhar para a natureza. Então, tem muitas coisas envolvidas nesse processo. O que a gente chama de tecnologia é um conceito muito reduzido. Gente, tecnologia não é você... Vou até pegar aqui uma parte do estudo que eu achei bem interessante quando eu estava vendo assim. Então, a gente acha que tecnologia é você transpor algo que já existe para um meio digital. Não é isso. Não é isso. É você pensar em pontes entre ciência, tecnologia. Muito obrigada. Muito obrigada. E trazer isso para a arte, para a nossa poética, para outras expressões que não podem ser dadas pela escrita, né? Por meios que a gente já viu um monte na escola, por exemplo. A arte, ela passa uma mensagem de uma forma completamente diferente. Então, o processo artístico também, ele vai depender do quanto você está disposto a arriscar. A arriscar estar nessa área do não saber e confiar no seu processo, na sua pesquisa e naquilo que te tira da cama, né? Então, gente, eu vou abrir aqui para perguntas. Eu já vou encerrando a minha parte, eu tô com medo do Instagram cair com a live. E posso fazer outras lives, gente. Amo falar de artes, amo falar dos artistas, da arte contemporânea. E ainda mais quando o assunto... Eba, vamos virar artista, Marta? Fechou. Na verdade, gente, todo mundo tem potencial para ser artista. É que a arte em si, ela fica lá na 7ª série, né? Parece que ela sai do mundo dos adultos, ela não faz parte do mundo dos adultos, né? Você não precisa da arte, é isso que falaram pra gente, né? Você vai precisar entrar no vestibular, você vai precisar ganhar dinheiro, você vai precisar... Mas você não precisa manifestar as suas emoções, você não precisa manifestar a sua criatividade. E aí a gente vira uns adultos bem neuróticos, né? E vê que, puxa, era importante sim. Será que não é importante fazer arte? Olha, Bela, eu acho. Você tá praticando? Precisa.
Eu gosto de fazer arte, gente. Eu tenho uma pesquisa, mas eu não me considero artista no sentido de carreira, porque eu tô muito mais voltada para a pesquisa das ideias, de ajudar vocês, na minha pesquisa de neurociência, de psicologia. Toda criança é artista. Sim, inclusive essa é uma vertente do pensamento. Que a criança ela tem essa liberdade, inclusive, de você juntar o Lé com o Cré sem ficar pautado na sobrevivência. E aí, como a gente trabalha na dualidade e fica aqui, né? Ou eu sobrevivo ou eu sou uma criança espontânea, ou eu tenho a espontaneidade da minha criança viva. Não é excludente, gente, não é excludente. Você precisa conciliar. Em algum ponto pode ser, você precisa estar mais voltado para a sobrevivência. Inclusive um artista que só quer brincar, que só está encantado pela criação e não coloca o lado adulto dele ali para tomar conta, não vai conseguir se sustentar, né? Mas, então precisa conciliar essas duas partes. O cérebro... Você tá mais aqui no cérebro da sobrevivência, de ficar rotulando, colocando as coisas em caixinhas, ou você tá mais na parte da criação? O que tá faltando para você? Em que lado você precisa equalizar mais, né? Se você vai precisar para esse edital, se você é artista, se você vai precisar ler bastante ali as normas, as regras, você vai sofrer no texto, ou para você o texto já tá fácil, o que tá faltando é soltar mais e estar nesse lugar de não sei o que eu não sei. Vou descobrir que é da criança, que tem um encantamento, né? Vou postar, gente. Vou postar a live. Obrigada pelo pessoal que tá falando que adorou. Alguém tem alguma pergunta? Sugiram temas também para as próximas lives, tá? Para quem não me segue, ou manda uma DM ali, fala, Nath, queria ouvir mais a respeito disso, ou putz, curti, você falou daquilo, fala um pouquinho mais. E eu vou começar a fazer uma live semanal para que eu possa conversar com vocês e ter essa... Muito bom, gente. Postar as referências. Certo. Fernanda, minha filha. Ah, que legal. Por nada, Paula. Gente, eu vou postar as referências. Como eu posso fazer? Vou fazer um postzinho e vou colocar... O problema são os links, né? Eu vou colocar no meu Linktree da minha página. Vou abrir um linkzinho. Amanhã vai estar lá. E aí... eu coloco todas as referências, o link do edital, tudo bonitinho, dos curadores que vocês ficaram com dúvidas, né? A Renata tá falando, isso, pra mim o texto tá pronto, mas me jogar não sei é uma pauta interna a ser trabalhada, maravilhoso. Ninguém tá pronto, gente, é isso. Eu não vou pôr no texto da postagem, sabe, porque... o link não funciona no Instagram, né? Então, lá no meu Instagram mesmo, em cima, tem um linkzinho, você clica lá e põe Bienal Mercosul. Amanhã eu vou subir uma página com todos os links para vocês acessarem, tá bom? Gratidão, gente, muito obrigada. Niris, está acabando, você entrou agora. Tava uma delícia, mas eu vou deixar gravadinho aqui depois, tá bom? Muito obrigado, boa noite, espero ter ajudado para quem estava com dúvidas. E amanhã, então, no meu Linktree, no linkzinho ali do Instagram, eu vou postar as referências, tá bom? Um beijo, reflitam aí sobre os seus traumas, fugas e sonhos para o edital da Bienal Mercosul. Um beijo, tchau.